Olá, boa noite. Minas Gerais aguarda com expectativa que os deputados estaduais descubram a veracidade das denúncias de irregularidade na campanha de vacinação contra a Covid-19 envolvendo servidores do governo de Minas que teriam furado a fila de prioridade. A lista de denunciados tem mais de 2.500 nomes. A CPI já começou a ouvir depoimentos e analisar documentos. Vamos saber mais detalhes sobre o andamento dessa investigação, conversando com o presidente da CPI, o deputado estadual João Vitor Xavier, do Cidadania. Boa noite, deputado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa noite, Inácia. Cumprimento você, o Murilo e toda a equipe da Band Minas. Obrigada, então. Ao meu lado, também como entrevistador, está o nosso diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Mais uma vez juntos, seja bem-vindo. Boa noite, Inácia. Agradecer ao deputado por aceitar o nosso convite. Deputado, eu começo com uma pergunta que, tradicionalmente, pela lógica, eu faria no fim, mas a ansiedade é muito grande de todos nós em relação a esse escândalo dos fura-fila. A CPI tem aí 120 dias para trabalhar, mas podendo prorrogar por mais 2 meses, mais 60 dias. Dá para antecipar esse prazo para a gente ver um relatório final sendo concluído antes disso? É o que desejamos, Inácia. Inclusive, nós vamos separar a CPI em 2 fases. Uma fase inicial, apurando a questão do dito fura-fila da vacina. E a segunda parte, discutindo os investimentos em saúde no Estado. Como essa segunda parte é uma parte mais complexa, uma parte que tem uma estrutura de informações muito mais longa, nós vamos deixar para a segunda parte, até porque os investimentos em saúde não param de acontecer. Mas a parte do fura-filas, acredito que nós teremos plena condição de trazer uma posição pública bem antes desses 120 dias. É isso que nós esperamos, é para isso que nós estamos trabalhando. O senhor arriscaria um prazo, deputado? Inácia, eu não quero arriscar um prazo, mas eu vejo que a investigação está indo muito bem. Nós temos 1 semana de trabalho efetivo e nessa 1 semana já foi possível concretizar muita coisa, levantar muita informação. Estamos fazendo um trabalho cooperado com o Ministério Público. Pedimos na reunião de quinta-feira que o Ministério Público nos ajudasse com o compartilhamento de dados e isso vai facilitar muito o nosso trabalho. Então, acho que nós vamos abreviar bastante, não é cravando uma data, mas espero que com no máximo 1 mês, um pouco mais do que isso, essa primeira etapa a respeito do fura-fila possa ser vencida. Agora, deputado, queria que o senhor explicasse até para o nosso público de que universo nós estamos falando. Primeiro surgiu uma lista com 800 pessoas, depois mais 1.800 pessoas ligadas à secretaria, depois uma outra lista da FUNED, uma lista da Assembleia. Quem exatamente está sendo investigado pelo CPI do fura-fila neste momento? Que universo é esse que nós estamos falando, deputado? Na verdade, Murilo, eu não sei te dizer nesse momento quantas pessoas são. Por um motivo simples, porque o governo do Estado já nos mandou na Assembleia 3 listas diferentes. E na quinta-feira, quando conversamos com o Ministério Público, nós chegamos à conclusão de que a nossa lista e a do Ministério Público tem números divergentes. Então, a lista do Ministério Público tinha 4 nomes a mais do que a nossa. Então, é muito difícil precisar nesse momento um número de pessoas vacinadas, porque as listas são desencontradas. E é esse o objetivo da investigação, descobrir, identificar quantas pessoas de fato foram vacinadas e aí trazer à luz também quem de fato foi vacinado de maneira correta e de maneira incorreta. Eu faço questão, Murilo, de colocar isso nessa entrevista, nessa oportunidade que a Band nos dá. Não são todas as pessoas que estão na lista que se tornou pública e que rodou, que são pessoas que se vacinaram de maneira indevida ou que foram vacinadas de maneira indevida. Eu não quero, de maneira nenhuma, colocar sob o ombro de servidores públicos dedicados, pessoas que buscam fazer o melhor do seu trabalho num momento desse de pandemia, que são pessoas que agiram de maneira ilegal ou de maneira desonesta. Não há esse apontar de dedos por parte da Assembleia e, na minha avaliação, não há esse entendimento de que todo mundo que estava ali foi vacinado de maneira incorreta. Mas que, de fato, há indícios muito fortes, muito robustos, de que houve uma irregularidade grande nessa vacinação, em especial desse processo dirigido
pelo governo do Estado na Secretaria de Estado, isso não há dúvidas Que mais. indícios são esses, deputado, que nós Há estamos muita falando? robustez. Quais indícios são esses que nós estamos falando? Indícios vindos através da apuração. Vou te dar um exemplo, Murilo. Na quarta-feira dessa semana, nós estivemos na Central de Frios do governo do Estado. O que é a Central de Frios? É o local onde a vacina chega para ser distribuída para o Estado inteiro. E nós entendemos, compreendemos, através da oitiva com a subsecretária de Vigilância Sanitária, como se dá todo o processo no Estado. Então, você vai me permitir explicar para o telespectador da Band como se dá o processo. A vacina é enviada de Brasília. Ela chega a Belo Horizonte, ela é distribuída para 27 regionais de saúde no Estado. Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Governador Valadares. E dali é distribuído para os 853 municípios do Estado. Aqui em Belo Horizonte, a vacina que chega, ela também tem que ser entregue para a Secretaria de Estado de Saúde. E a Secretaria de Estado de Saúde distribui para quem tem de direito. Hospitais, clínicas, laboratórios e para o cidadão comum, a senhora e o senhor que vão entrar na fila e vão ser vacinados. Em todos os lugares do Estado, Murilo, a vacina foi entregue para a prefeitura e aí o serviço de saúde, seja ele qual for, entregava uma lista e dizia, olha, aqui é o Hospital Mater Dei, eu tenho X mil funcionários para vacinar. Aqui é a Santa Casa, eu tenho X mil funcionários para vacinar. Aqui a Secretaria Municipal de Saúde de Nanuque, eu tenho X funcionários para vacinar. A prefeitura marcava e ia fazendo a vacinação desses servidores ou desses profissionais de saúde ou desses profissionais de hospitais de maneira gradativa. Aconteceu uma exceção até agora apurada disso. Aqui em Belo Horizonte, com a Secretaria de Estado de Saúde. Quando a vacina chegou a Belo Horizonte, ao invés de entregar para a Prefeitura de Belo Horizonte, entrar na fila junto com todo mundo e aguardar a sua vez de ser chamado para ser vacinado, o secretário teve uma opção diferente. Ele falou, olha, separa aqui a vacina correspondente aos meus servidores, manda lá para a Câmara de Frios e manda as pessoas irem lá e vacinar. Ele pegou uma senha com a Prefeitura de Belo Horizonte, entrou no Ministério da Saúde, vacinou a sua equipe e mandou os dados para o Ministério da Saúde. Ele não respeitou uma ordem que, segundo o próprio Ministério Público, deveria ser seguida, e isso nós ouvimos também da promotora de Justiça da Vara da Saúde de Belo Horizonte, na audiência que fizemos na última quinta-feira. Essa foi a exceção, infelizmente, por parte de quem deveria vigiar e cuidar para que a fila fosse cumprida. Deputado, o senhor esteve lá na rede de frio, aqui em Belo Horizonte, que centraliza as remessas de vacina coordenadas aí pelo governo do estado. Tem câmeras, tem sistema de vigilância que possa ter aí uma prova física do que aconteceu supostamente fora aí da legalidade? Tem câmeras, tem sistema de vigilância, é inclusive uma boa ideia que você nos dá de solicitar essas imagens. Te confesso que isso ainda não tinha sido pensado pela CPI, até porque não houve uma recusa da Secretaria de Saúde de admitir. A Secretaria de Saúde admite que fez essa vacinação nesse espaço, nesse local. Tanto o ex-secretário quanto o atual secretário confirmam essa informação e a subsecretária de Vigilância da Saúde, Vigilância Sanitária, que é a subsecretária de Saúde da área, ela que foi ouvida nesse espaço, ela confirmou que isso aconteceu e nos deu todos os detalhes e todas as informações de como o processo aconteceu. Então, não há mais dúvida de que isso aconteceu. Nós sabemos como aconteceu, quando aconteceu, se não todas as pessoas vacinadas, porque as listas são divergentes, mas um número aproximado de pessoas. Agora nós estamos partindo para a segunda fase, que caberá, obviamente, ao deputado Cássio Soares, que é o relator da matéria, que é quem vai apresentar o parecer final da investigação e que é um deputado extremamente competente e capaz para isso. Mas nós vamos para a segunda fase, que é de identificar os responsáveis, de entender quem deu a ordem, por que deu a ordem, aonde estão as ilegalidades na ordem, para a gente poder apresentar o relatório e encaminhar ao Ministério Público. Agora, deputado, o governo usou de uma estratégia que ele fez um memorando para dar um ar de legalidade a todo mundo que foi vacinado, né? Tanto que se você vê ele no memorando, ele é um tanto quanto genérico. Todo mundo se encaixa ali
memorando. Como fazer essa distinção? Por exemplo, pessoas em home office, o pessoal da comunicação, por exemplo, vários deles não têm contato, né, com pessoas de risco. Como é que vai ser feita essa distinção e também a punição? O que se prevê de punição? O presidente da Assembleia tinha falado em fazer as pessoas que não tinham que vacinar pagar pelas vacinas. Vocês preveem algo nessa linha também? Ô Murilo, são duas questões distintas e as duas levarão ao caminho que você questionou. Primeira questão é do ato da Secretaria de Estado de Saúde. Há um entendimento inicial, pelo menos até aqui, por parte de alguns deputados, e eu me incluo nesses deputados, e esse sentimento foi explicitado como semelhante pelo Ministério Público na audiência que tivemos na quinta-feira, de que o secretário não poderia ter feito essa separação de vacinas. Ele não poderia ter pego uma quantidade de vacinas e dito, olha, dá aqui para mim que eu vou vacinar a minha equipe. O meu sentimento é que ele não poderia ter feito isso. Alguns outros deputados têm esse sentimento e o próprio Ministério Público também interpreta a lei dessa maneira, entendendo que não cabia ao secretário, que ele não tinha esse direito, que ele não poderia fazer isso, que isso fere o Plano Nacional de Imunização. Ele não tinha essa autoridade, diferente dele, que entende que tinha, e aí caberá à Justiça dizer se ele tinha ou não esse direito. Então, esse é um ponto. A responsabilidade objetiva do secretário, que, no entendimento de alguns, separou uma quantidade de vacinas que não poderia separar e depois criou um memorando para tentar justificar a sua ação, ou para tentar dar áreas de legalidade à sua ação. E tem um segundo ponto, Murilo. O segundo ponto é o seguinte: essas pessoas que foram vacinadas, todas elas tinham que ser vacinadas? Não. Mas todas elas não deveriam ter sido vacinadas? Também não. Para isso que existe a lista de prioridade, para que cada uma vá sendo vacinada a seu tempo, a sua hora, no seu momento. Então, não há questionamento, por exemplo, quanto aos próprios funcionários da Câmara Fria, porque o Plano Nacional de Imunização prevê que eles têm que ser vacinados, até para que eles consigam fazer o trabalho, não tenham risco, por exemplo, de uma disseminação do vírus lá na Câmara Fria e não ter gente para distribuir a vacina. Mas você tem o outro lado também. Nós já temos ali identificados na lista funcionários de 20 e poucos anos que trabalham como web design que estavam em home office. Essa pessoa deveria ter sido vacinada naquele momento, ou essa é uma vacina que poderia estar salvando a vida de um idoso que ainda não foi vacinado porque faltou uma vacina para chegar a vez dessa pessoa. Quantas pessoas eu conheço, pessoas que pegaram o Covid uma semana antes de chegar a sua vez na fila. Olha o risco disso, olha a gravidade disso. Uma vacina pode ser a decisão entre viver ou morrer de uma pessoa. Então, quando uma vacina é usada indevidamente, às vezes está sendo tirada a oportunidade de uma pessoa de viver, né? Isso é muito grave, isso é muito sério. Deputado, eu vou chamar aqui para a nossa conversa uma pergunta do nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, que também vai participar aqui, colocando uma questão para o senhor. Boa noite, Orion. Boa noite. Além de ter sido feita às escondidas, a vacinação irregular na capital mineira não passou pela prefeitura, ao contrário do que pode ter acontecido no interior do estado. Isso seria mais uma demonstração da incapacidade de diálogo, de convivência que marca a relação entre o governo do estado e a prefeitura, até mesmo numa crise sanitária como essa? É com o senhor, deputado. A pergunta do Orion é muito pertinente, como de costume. O Orion, ele extraiu o meu sentimento, né? Se você me perguntar o que eu sinto, por que eu acho que isso tudo aconteceu, depois das oitivas iniciais, eu faço questão de reforçar que o processo não está encerrado, ainda vamos ouvir muitas pessoas, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas o sentimento inicial que eu tenho, observando as primeiras oitivas. Nós temos, de um lado, um secretário de Estado de Saúde que não quer deixar de vacinar os seus profissionais e muitos que, de fato, deveriam ser vacinados. De outro, uma prefeitura e um secretário de uma prefeitura que não se bicam muito. E aí o meu sentimento é que o secretário pensou o seguinte: olha, eu não vou deixar minha equipe à disposição da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte para ser vacinado quando a Secretaria de Belo Horizonte assim o entender.
separa aqui uma vacina, vacina minha turma, eu vou fazer um memorando ou uma carta de entendimentos dizendo que é legal e que, sim, esses profissionais podem ser vacinados aqui pela Central de Frios. Então, eu tenho a dizer que, nesse primeiro momento, a minha impressão é essa. Não querendo depender da Secretaria de Belo Horizonte, do timing da Secretaria de Belo Horizonte, ele falou o seguinte: olha, separa aqui, vacina minha turma que eu não quero esperar. E aí, infelizmente, ele acabou com isso, ferindo a fila aqui na cidade de Belo Horizonte. Deputado, uma última pergunta antes da gente chamar o intervalo. Pelo que o senhor já apurou até agora, pelas informações que chegam ao pé do ouvido do senhor, dá para imaginar que há outros fura-fila ou a suspeita em outros órgãos do governo de Minas Gerais? Olha, eu nesse momento eu não te diria que eu vejo algum outro espaço onde a lei tenha sido burlada. Você pode ter casos muito esporádicos, assim, de uma pessoa que dentro de um setor era para vacinar na segunda e vacinou na sexta-feira anterior, porque buscaram uma logística mais rápida ali para resolver, mas nada estruturado em grande volume e com essa falta de lógica do critério que é preconizado no Plano Nacional de Imunização, como esse caso da Secretaria de Estado de Saúde. Nós temos, uma lógica a ser seguida, e a lógica é entrega para o município, e aí o município depois pode te devolver para você vacinar a sua equipe, e aí lá dentro você determina sua regra, sua norma, seu horário. Você pode entregar sua lista e o município falar: olha, semana que vem tais funcionários, na outra outros, na outra outras. Você tem uma série de logísticas, mas pelo que já pudemos apurar, sempre passando pelo município. E aí o secretário, talvez no desejo de não compartilhar o diálogo ou até com o sentimento: olha, eu sou secretário de Estado, eu não vou me submeter ao secretário municipal, aí acabou cometendo esse erro que certamente foi muito grave. Tá certo. Murilo, segura a sua próxima pergunta para o bloco que vamos começar em seguida. Deputado, segura aí também um pouquinho, a gente faz um rápido intervalo e dentro de 2 minutos estaremos de volta conversando com o presidente da CPI, que investiga as denúncias de fura-filas na vacinação contra a Covid-19 dentro do governo do estado. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje está apresentando o andamento dos trabalhos na CPI, que investiga se servidores do governo do estado tomaram a vacina contra a Covid-19 antes da hora. A lista de denunciados tem mais de 2.500 nomes. Estamos conversando remotamente com o presidente da CPI, o deputado estadual João Vitor Xavier, do Cidadania. Murilo, você abre o bloco com a sua primeira pergunta. Deputado, no bloco anterior eu fiz a pergunta, mas não ficou muito claro. Há uma apreensão de alguns servidores vacinados e que consideram que não são prioritários sobre o que vai acontecer com eles como punição. Eles vão ter que pagar pelo valor da vacina ou vão ser exonerados, por exemplo? Lembrando que o secretário já foi exonerado, o secretário adjunto já foi exonerado e a gente sabe que alguns coordenadores de área também já foram. Agora, os servidores aí que se provar que eles não eram prioritários, foram vacinados, o que vai acontecer com essas pessoas? Eu acho que tem que ser apurado caso a caso, Murilo. Essa não é uma resposta com uma única definição. Essa é uma resposta um pouco mais ampla e plural. Nós temos casos de pessoas que seguiram ordem expressa da sua chefia. Nós temos casos de pessoas que talvez, eventualmente, a investigação possa concluir de que essas pessoas talvez pediram para vacinar. Então, vamos ter que avaliar caso a caso. Eu, pelo que percebi da fala do Ministério Público, e aí são 2 investigações que correm juntas, mas que elas são paralelas, o Ministério Público me parece entender que pode haver sim uma responsabilização individual para o servidor. Eu tenho um entendimento que é um pouco diferente nesse caso. Eu não tendo a compreender que um servidor vacinado, atendendo uma ordem de uma chefia, numa estrutura hierárquica, que ele tem uma responsabilidade individual ou que tem um dolo na sua ação. Então, eu tendo a compreender mais
uma responsabilização em níveis hierárquicos diferentes. Muito provavelmente, pelo menos é o meu ponto de vista, não posso dizer que essa será a visão do parecer do deputado Cássio, nem a do Ministério Público, mas talvez uma questão que passe muito mais por uma responsabilização de quem determinou tais vacinações. Deputado, eu quero entender uma decisão que parece que foi tomada nesta semana pela CPI, que é a de proteger por 100 anos em sigilo o nome dos servidores que supostamente estão nestas filas. Claro que uma parte da lista já vazou, mas por que manter por um século o sigilo desses nomes? Olha, quando a gente está numa CPI, você tem algumas coisas que são burocráticas e legais que você tem que cumprir. Nós recebemos um pedido do Ministério Público para que os documentos fossem recebidos de maneira sigilosa. Então, quando você recebe um documento de maneira sigilosa, você tem que cumprir o que a lei determina. Sigilo documental, o que a lei diz inicialmente é esse prazo muito longo, que eu pessoalmente também acho muito extenso, mas foi uma orientação que nós recebemos do próprio Ministério Público para compartilhar esses documentos. Agora, a par disso, ainda na quinta-feira, quando essa questão veio à tona, em conversa com o presidente Agostinho Patrus, nós decidimos determinar, por parte da lista com o nome dos servidores, que são servidores públicos, tanto daquela lista com alguns servidores da Assembleia, a lista grande que se tornou pública do governo do Estado, que de parte da Assembleia essa lista será pública. Só não será se houver uma determinação contrária do Ministério Público, mas a minha determinação como presidente do CPI e do presidente Agostinho Patrus, para que não paire dúvida, que haja transparência em todos os nomes. Tá, só para esclarecer então. Então a Assembleia é a favor, o senhor pelo menos, presidente da comissão e o presidente Agostinho Patrus são a favor que essa lista seja pública. Eu sou a favor que a lista seja pública, determinei a consultoria da casa que isso seja feito, mas é óbvio que isso será feito de acordo com o que determina a lei. Ninguém tem o direito de ferir a lei, e eu, como deputado, também não tenho esse direito. Então, eu pedi para que seja levantada a possibilidade de se tornar público, desde que não fira a lei ou o direito de terceiros. O meu entendimento pessoal é que isso se torne público, e o meu pedido é que, se isso for legal, que seja tornado público. Deputado, nesta lista aí de mais de 2.500 nomes, tem funcionários da Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte, do interior, e também surgiram nomes da própria Assembleia Legislativa, que seriam pouco mais de 50 nomes. E aí, como é que está se dando esse processo de investigação interno? Entra dentro da mesma CPI ou é um outro processo de investigação? É bom destacar que o presidente da Assembleia, foi ele que pessoalmente, por sua decisão pessoal, pediu para que a CPI avaliasse a questão de pessoas vacinadas na Assembleia. Em um momento foi dito que quem vacinou, dos servidores de saúde da Assembleia, que essas pessoas agiram com ilegalidade. É o mesmo que eu disse. A gente não pode pegar todos os servidores do Estado e achar que essas mais de 2.000 pessoas, que ninguém ali deveria ter sido vacinado, que está todo mundo errado. Não é essa a realidade, não é esse o caminho. Há pessoas ali, muitas pessoas, que de fato deveriam ter sido vacinadas. E também os servidores que foram vacinados na Assembleia, pela oitiva de quinta-feira, o entendimento, pelo menos inicial, até aqui, exceto se surge alguma coisa nova, é que são pessoas que de fato deveriam ter sido vacinadas. O gerente de saúde da Assembleia nos levou uma documentação mostrando que as pessoas que foram vacinadas são pessoas da linha de frente de saúde. Enfermeiros, médicos, dentistas, atendente do consultório médico da Assembleia, a faxineira do consultório, na mesma lógica de outros estabelecimentos. Mas não foi determinado, por exemplo, na Assembleia, que as pessoas que trabalham na parte administrativa do setor de saúde, que essas pessoas, por exemplo, fossem vacinadas. Em hospitais, servidores do administrativo são de fato vacinados. Por quê? Porque trabalham dentro do hospital. Mas na Assembleia, não. O setor de saúde é num andar e o setor administrativo da saúde é em outro andar. Então, com base nisso, se entendeu que deveria vacinar apenas os servidores da saúde. E ainda há uma segunda diferença.
o chefe do serviço médico da Assembleia, ele não foi lá no governo do estado e falou o seguinte: olha, me dá uma caixinha aqui com 50 vacinas, que eu vou ali vacinar minha turma e vou criar uma regra para que eles sejam vacinados. Ou a Assembleia não fez uma lei dizendo: olha, mandem vacina para a Assembleia para vacinar as pessoas tais, tais e tais. Ele entregou uma carta à Prefeitura de Belo Horizonte, como fez o Hospital Madre Teresa, como fez a Santa Casa, como fez o Mater Dei, e falou: Prefeitura, são esses os servidores que trabalham na linha de frente da saúde no ambulatório da Assembleia. Quando eles devem ser vacinados? E aguardaram que a Prefeitura informasse a data, o horário e o local para que fossem vacinados. Então, são essas as diferenças principais. Deputado, eu vou pedir a sua licença agora para trazer 2 depoimentos rápidos, que são do ex-secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, que foi demitido do governo, assim como também o depoimento do secretário adjunto, do ex-secretário Marcelo Cabral, que também foi demitido. Eles publicaram aí um vídeo nas redes sociais afirmando que não houve erro na vacinação dos servidores. Vamos conferir. Não houve fura-fila. O que nós fizemos foi uma vacinação dos servidores da saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, assim como outros estados da federação já o fizeram, seguindo o Programa Nacional de Imunização. Todos os trabalhadores da saúde são muito importantes, porque eles são responsáveis pela manutenção dos serviços de saúde. A saúde é uma rede muito complexa e, por isso, esses trabalhadores precisam estar preparados com saúde para preservar a vida da população. Deputado João Vitor Xavier, chegamos aí ao final do nosso programa, mas acreditamos que o tempo foi bom para o senhor explicar o andamento aí do processo de investigação da CPI. Eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado e desejar sucesso nesse processo da CPI. Muito obrigado, agradeço, obviamente respeito muito a manifestação do ex-secretário do seu adjunto, sou um democrata e acredito muito no direito à ampla defesa, ao contraditório, e assim eles também terão esse direito na CPI. Tá certo. Murilo, muito obrigada a você também pela presença. Boa noite, Inácia. Boa noite, deputado. Tá certo. Encerramos aqui então o nosso programa. Todo sábado, você sabe, às 18h50, temos aqui no Entrevista Coletiva um assunto de interesse dos mineiros te aguardando. Muito obrigada pela audiência e até semana que vem.